capítulo 4, ele traz para nós o que será aí o próximo atributo que nós iremos conversar esta noite, tá? Então, João 4, 24. Diz assim a palavra de Deus, e aí pensa um pouquinho em qual atributo será tratado aqui esta noite, tá? Se não tem tudo a ver. Aliás, você já pegou a folhinha, você já sabe, né, qual é. Então, olha só, diz a palavra de Deus. Irmão John, diz o que aí? Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então tem uma verdade preciosíssima aí neste versículo que nos chama a atenção, que é o próximo atributo de Deus que nós iremos conversar aqui, que é a sua espiritualidade. Deus, ele é espírito, não um espírito, tá? Ele é um espírito. Deus é espírito, não um espírito qualquer aí. Quando eu digo que Deus é espírito, é a sua essência. É o que ele é e ele transmite para nós, tá? Então, olha só, Deus é espírito que não tem corporeidade, ou seja, ele não tem corpo ou forma física. Um corpo, ele confina-se a um lugar. Mas Deus, como espírito, está em todos os lugares. Ele não pode ser limitado. Ou seja, ele é onipresente. Ele é onipresente. E ele, por ser onipresente e ser espírito, ele não está apenas aqui agora, como ele está nos céus lá, como ele está lá na África, como ele está lá em Portugal, com Carlos Heron. Por quê? Ele é espírito, e como espírito, e sendo a essência desse espírito, ele tem mais um outro atributo, que é onipresença. Por isso que ele está presente em todos os lugares. Ele não se limita. E só a ele cabe esta essência magnífica e grandiosa, como nós iremos ver. Por quê? Satanás é espírito. Satanás é espírito, porém Satanás ele não é onipresente. Ele não é onipresente. Ele pode estar aqui, misericórdia, pastor, não é? Mas, ó, ele pode estar da grade para lá, tá? Ele pode estar da grade para lá, e já ele pode estar lá em Portugal, mas ele não pode estar da grade para lá e lá em Portugal ao mesmo tempo. Ele pode estar ali, da grade para lá, e depois ele pode estar lá em Portugal. Ele pode estar lá na África, depois, já com Deus não. Deus, ele é onipresente. Ele está aqui, está lá em Portugal, está na África, está nos altos céus, ao mesmo tempo. Olha só, é este Deus que você está orando. É este Deus que você conversa. Olha que privilégio. Então, olha só. Deixar já o microfone com o nosso irmão Oswaldo lá, que depois ele estará lendo, aí, nos ajudando na leitura aí da folhinha. Embora Deus não tenha um corpo, ele é, contudo, uma substância, ainda que não material. Espiritualidade vai além do que simplesmente identificar Deus como não tendo um corpo. Isso também significa que ele é a fonte de toda a vida. Olha só, o que o pastor está querendo dizer aqui com este parágrafo, tá? Ó, embora Deus não tenha um corpo, igual você tem, igual, ó, olha para o seu amiguinho do lado aí. Ele está aí, não está? Você está vendo o corpo dele aí. Ele é matéria, né? Não tem nenhum Gasparzinho aí do lado aí. É matéria, é físico, tá? Ó, Deus, ele não é assim. Deus, ele não é assim. Nós lemos isso, né? Deus, ele é espírito.
Então, veja, mesmo Deus sendo espírito, ele é uma substância não material. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo aqui, tá? O que o pastor ele está querendo dizer aqui com isso? Olha só, você é um ser material e imaterial. O que é o seu ser imaterial? Consegue chutar alguma coisa? Oi? A parte espiritual. A parte espiritual, ela é imaterial. Você tem isso. Você não consegue pegar. Você tem, e você sabe que você tem. Mas só que, olha só, substância. Quando nós separamos a substância, e quando nós dizemos que Deus, ele é uma substância. Por quê? Como nós, ele também tem aquilo que você tem, e não é o espiritual, é o intelectual. Olha só, quando você, tá? Ó, a sua mente, o que é a sua mente? É aquilo que te ajuda a raciocinar. Você pega? Pega? Consegue pegar? Não. E o cérebro? Consegue. Mas só que, olha, o cérebro, ele quando você pega aquela imagem do cérebro, ele é algo gelatinoso, onde você vê que tem impulsos ali, e esses impulsos que tem ali é o que cientistas irão chamar de consciência, subconsciência ou autoconsciência, que é a sua substância que você não consegue pegar. Deus, ele é assim, ele tem consciência. Ele é a consciência. Por isso que muitas das vezes você vai encontrar na Bíblia o que, olha, Deus ficou o quê? Chateado. Deus ficou irado. Deus, ele amou. Substância. Tá? É algo que está intrinsecamente ligado e de uma forma legal para a gente conseguir entender algo dado a Deus de uma forma figurada para nós conseguirmos entender Deus. Tá? Então, Deus ele tem emoção. Deus ele tem sentimento. Deus ele, assim como você, ele também, ele ira, mas a ira dele é uma ira santa, justa. Tá? Então, olha só. Próximo parágrafo aí, olha lá. A proibição de Êxodo 24, aí eu vou pedir para o nosso irmão Oswaldo, por favor, nos ajudar com essa leitura, que nós conhecemos também, né? Êxodo 20, versículo 4. Estamos falando de espiritualidade, tá? Um dos atributos de Deus. Esse Deus aí que você vai orar e você pode ter certeza que Ele está aí te ouvindo. Ele está aqui te ouvindo. E está ouvindo outros irmãos, que como nós estão orando em outro lugar, nesse exato momento. Por quê? Porque Ele é onipresente. Ele não está preso ao tempo. E Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha só, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Tá? Então, olha só, essa proibição, tá, de Êxodo 24, está aí na sua folhinha, foi dada porque Deus não tem uma forma física. Deus, ele não tem uma forma física. Então, é errado fazer qualquer representação dele.
Tá? Então, ó, por ele não ser matéria, físico, ele já dá dica para nós. E nós, muitas das vezes, nós não, né? Alguns, muitas das vezes, esquecem disso. Tá? Então, olha só. As muitas referências quanto às características físicas de Deus. Você já leu, né? Quer ver, ó? Gênesis 3:8. Vamos lá. O Oswaldo vai nos ajudar aqui, ó. Gênesis 3:8. E aí aqui tem uma perguntinha aqui para vocês, ó. Conhecido nosso. O que você me diz disso? Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha aí. Irmão, lê de novo. Essa tradução está bem bacana para que nós queremos aqui. Lê de novo, irmão. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia... Opa, parou aí. Deus estava fazendo o quê? Andando. Oxe, quem anda tem o quê, ô Selma? Para andar você precisa ter o quê? Hã? Uai, mas a gente não acabou de ver aqui que Deus ele não tem, né, forma física? Como assim? E ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se. Vamos ver aqui, ó. 1 Reis 8:29. Vamos lá. 1 Reis 8:29. Uma coisa está errada, né? Como que fala que Deus ele não tem? Sendo que em vários lugares aqui eu leio e vejo Deus com braço, Deus com perna, Deus com cabeça, né? Deus com coração, né? Porque chateia o coração de Deus. Se chateia o coração de Deus, é porque Deus tem, né? Eu olho para o outro igual a mim e logo caracterizo Deus lá, né? Então, como? Fala que Deus não tem, sendo que fala que ele estava, né? Andando, caminhando. Olha lá, 1 Reis 8:29. Por favor, irmão Oswaldo. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Olha aí. Olha só. Para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa. Uai, mas Salomão, o homem mais sábio do mundo, falando do olho de Deus. Então Deus tem olho? A gente não está falando aqui que Deus ele não tem forma física? Como que ele está aqui pedindo para os olhos do Senhor? E aí? Olha lá, vamos ver o último aqui, tá? Salmo 34:15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Oxe, esse pastor está doido, né, ô Cássio? Né? Olha aí. Esse pastor está doido, está falando que Deus é espírito, né? Que um dos atributos mas aí está cheio de referência aí a Deus, né? Com olho, ouvido, boca. E aí? Vamos lá? Vamos entender? Irmão Oswaldo, lê para nós aí, por favor, na folhinha aí, o que está depois de Isaías 65:2. Essas características chamamos de... Esse nome feio aí, ó. Antropomorfismo. Isso, ó. Antropomorfismo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Antropomorfismo. Ou seja, olha lá, é uma linguagem figurada. Está aí na folhinha de vocês. Eu escrevo e entrego para vocês, irmãos, que é para vocês depois pesquisar em casa, ler em casa. É uma palavra que talvez vocês nunca ouviram. Tá? Olha só, quando a Bíblia dá características humanas para Deus, nada mais é, ó, mais um aprendizado, nada mais é do que, ó, aí você fala difícil, isso aí é o que, ó, é um antropomorfismo.
Oh, mas o que é isso, antropomorfismo? Ó, antropomorfismo é o quê? É uma linguagem figurada que dá a Deus características humanas. E são usadas a fim de tentá-lo o quê? Fazê-lo compreensível. Para você compreender, para você entender isso e tantas outras coisas acerca desse Deus. Não que ele é assim. Está aqui só para você entender. Você sabe que é coração, não sabe? Embora o coração, as referências bíblicas de coração é mente, né? Quando falou, Deus se entristeceu. Você vai saber o que é isso, né? Quando eu uso uma linguagem que faz parte do seu cotidiano, você vai entender quando eu falo, Deus ficou triste. Não vai ser difícil para você entender, mas como que Deus, onisciente, sabe de todas as coisas, já que ele sabe como que ele fica triste? Está vendo? Como não é tão simples assim, e a gente só está dando uma olhada por cima. Ó como é importante ler a palavra de Deus para entender esse Deus. É para que o povo, seres humanos como nós, entendamos o que acontece com este ser tão grandioso. Se não fosse assim, nós não entenderíamos. Tá? Olha só. Mais uma aqui, para a gente encerrar. Autoexistência. Outro atributo de Deus. Autoexistência. Tá? Irmãos, olha, encarecidamente eu peço, leia essa folhinha em casa, leia durante a semana, até a quarta-feira que vem. Você tem na sua Bíblia referências cruzadas. Cruza. Sabe aqueles versículozinhos pequenininhos que fica no rodapé da sua Bíblia? Algumas tem, outras não. Ó. A minha é cheia disso, ó. Aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, é um monte de versículozinho pequenininho que fica aqui, ó. É para você cruzar. Tenta ter como hábito a prática da leitura, irmãos. Sem leitura, você vai ser um ignorante acerca dos assuntos sobre Deus. E não é legal ser ignorante. Ignorante aqui é no sentido de não saber. Não é legal, não é bom. Tá? Então, olha só, outro atributo de Deus. Esse aqui a gente vai passar rapidinho ele, ó. Autoexistência, tá? A autoexistência de Deus significa que ele tem como base de sua existência quem? Ué, não é a mãe dele, não? Ô, meu. Tem certeza? Olha só, ele tem como base de sua existência nele mesmo. Deus é independente em seu ser, mas também, não é só no ser, mas também é independente em tudo mais. Em suas virtudes, em seus decretos, obras. E ele faz com que tudo dependa dele. Ele é o que sustenta, irmãos, esse universo, não só a Terra, não só esse planeta. Olha só o poder e o tamanho desse Deus que você ora aqui às quartas-feiras. Vale ou não vale a pena? Olha só o poder, olha só quem é Ele. Olha só. Lá no parágrafo de baixo. O verbo ser, lembra que ele falou lá para Moisés? Quando o povo perguntar quem tu és, ele falou que diga eu sou o que sou. Tá? O verbo ser enfatiza que ele tem uma existência contínua em si mesmo. Vamos ver lá, João 5:26?
às vezes a gente passa batido, né? A gente lê tantas vezes, né? A gente passa batido e não paramos para pensar um pouco, né? O que isso significa. Mas olha só, porque aqui é o Filho falando, né? Jesus falando. E Jesus aqui ele está falando não simplesmente para falar, mas para mostrar que ele é igual ao Pai, né? Olha só, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ó, ele é a vida. Ele é a vida. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Eu e o Pai somos um. Então, olha só. O Pai tem vida em si mesmo. Exemplificando, uma criança no útero da mãe é dependente da mãe para viver. Animais são dependentes de seu ambiente para viver. Olha só, árvores e plantas são dependentes do sol e da chuva para viver. Cada coisa que vive depende de algo ou alguém mais. Tira a chuva e o sol da natureza para você ver o que acontece. Não alimente a criança assim que ela nasce, o recém-nascido, para você ver. E até mesmo dentro de você. Fica você sem se alimentar, para você ver o que acontece com a criança no útero. Fica você sem comer, sem se alimentar, sem beber, sem nada. Então, irmãos, olha só, com Deus não é assim. Deus, ele é independente e existe em si mesmo. Ele é independente. Ele não precisa de nada para ser. Ele é. E é para este Deus que nós iremos orar agora. É para este Deus que nós iremos interceder agora. Que nós iremos clamar agora. Os louvores nos ajudaram a engrandecer esse Deus e a nos mostrar quem nós somos. Bem inferiores a Ele. Por isso que nós que dependemos de quem? Dele. Iremos clamar a Ele. Iremos interceder pelos outros a Ele. Olha só, Daniel 5:23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disto, deste louvores, aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Olha só, chamada de atenção aqui. Deus usando o instrumento Daniel para chamar a atenção. Que possamos orar pelos nossos, amados irmãos, que se encontram cegos nesse caminho aqui ainda. Acendendo vela, fazendo procissão, caminhada. E olha, ele é bem enfático, há deuses que nada sabem. E deixam de glorificar ao Deus que sabe de todas as coisas. Olha só, para terminar, Atos 17:28. Autoexistência e espiritualidade, dois grandes atributos, irmãos, que aprendemos hoje, e você pode se aprofundar mais na sua casa durante essa semana, tá? Tem material aí para você.
poder fazer a sua devocional e se aprofundar mais em conhecer a este Deus que você veio aqui servir. Atos 17, 28. Porque nele quem? Hã? Ah, está indeciso ainda? Então pega o 24 lá. Que está escrito lá, como ele começa? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, porque nele quem? Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, olha lá, ele continua. Ou seja, irmãos, somos totalmente dependentes desse Deus. Existimos por causa desse Deus. Somos o que somos por causa desse Deus. Acredite, este Deus está com os ouvidos atentos para ouvir as suas orações, os seus clamores. E ele não é igual a você, ele é espírito. Então você pode orar aqui nesse prédio, como você pode orar lá na sua casa, que Deus, por você ser filho dele, comprado por um alto preço, ele se faz presente aonde você estiver. Não importa o local, importa o intuito do adorador, porque Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e creiam, que Deus nos abençoe, e nos ajude a conhecê-lo cada vez mais, e mais, e mais, e mais.